francesa fez a cabeça de muitos homens e mulheres na capital com roupas e acessórios e calçados especiais. Para conhecer melhor como funciona esse negócio, eu conversei com a empresária Marcela Pessoa, que bateu um papo comigo, falou principalmente sua trajetória de sucesso à frente dos negócios da família, de muitas décadas, de muito trabalho e muita dedicação. Pois é, o Gente Negócios hoje tem uma convidada muito especial. Eu estou há muito tempo esperando essa entrevista com ela. Ela tem uma agenda cheia, não é porque seja importante não. É porque é uma empresária muito ocupada, que começou a trabalhar muito jovem, tem uma história de família para contar. Eu converso agora com a Marcela, pessoa que está aqui comigo, para falar da vida dela como empresária, né, Marcela? E para contar esse comecinho, como é que foi. Tudo bem? Tudo bem. Virgínia, como você disse há muito tempo mesmo, eu estou devendo essa entrevista já para você e para o seu programa, mas eu não podia faltar com você. Obrigada, querida. Essa profissional brilhante que é, então a gente não pode de jeito nenhum deixar de lado. Então a gente tinha realmente que fazer. E assim, eu comecei realmente, como você disse, eu tenho um histórico de família que é do comércio, que vive de comércio. Os meus avós eram proprietários na Casa dos Esportes, que ainda hoje está com a gente. E assim, eu desde criança já ia pra loja brincando. A Casa dos Esportes no centro de Teresina. Isso, no centro. Aquela loja que é bem antiga do seu Pessoa e da Dona Libânia. Então assim, eu já ia pra lá, pra loja, já no período de férias, nos sábados, durante o período de Natal, justamente pra brincar de ser comerciante. Bem menina mesmo. Bem menina, 6, 8 anos. Então assim, eu começava empacotando os presentes, ajudando as vendedoras a vender. Então assim, foi como realmente uma brincadeira. O surgimento da minha paixão pelo comércio foi realmente na brincadeira, no negócio dos meus avós. E aí depois disso você foi estudar, né, fazer faculdade. Isso. E quando foi que você resolveu, começou, por exemplo, a estagiar, começar um trabalho efetivamente dentro dos negócios da sua família? Eu fiz administração. Eu escolhi a administração desde o primeiro momento que eu resolvi fazer faculdade. Então assim, eu passei muito nova no vestibular, com 17 anos e meio. E fiz o curso de administração com habilitação em marketing. Naquela época existia essa proposta do MEC. Então assim, eu fiz o meu curso e terminei também muito jovem. Então com 21 anos e meio eu já estava formada. Então eu vim para a loja já com os 18 anos, quando eu comecei o primeiro semestre, que já peguei aquelas noções mais ou menos das teorias de administração, eu já queria colocar tudo em prática. E esse colocar em prática é muito difícil, porque às vezes a gente vê a teoria uma coisa e na prática realmente é outra coisa. Então assim, isso foi bom também porque eu comecei a visitar e a conhecer todos os setores dentro da loja. Então assim, eu vim para a casa do atleta que já era do meu pai. Então assim, a gente tinha uma loja já aqui estabelecida no Riverside, tinha as duas lojas no centro, que era a Casa do Atleta e a Casa dos Esportes. Então eu fiquei mais ou menos que tomando de conta da Casa do Atleta. Entendi. Então a tua primeira experiência foi na Casa do Atleta? Foi na Casa do Atleta. E assim, você disse que começou nos negócios do seu pai e tudo. Você sentiu, o que a gente tem conversado no programa, sobre a questão da empresa familiar? Teve dificuldade dessa adaptação? Vou trabalhar num negócio que tem meu pai? E como é que vai ser isso? Como é que vai ser a recepção dos outros colaboradores à minha presença dentro da empresa? Foi um pouco assim difícil ou foi facinho? Não, isso existe. Se eu disser que foi fácil, eu estaria mentindo. Mas assim, uma coisa que o papai sempre me ensinou é que a gente não ocupa os espaços, a gente vai conquistando os espaços. Então assim, eu fui conquistando cada dia o meu lugar dentro da loja. Então foi como eu comecei a falar. Eu comecei ajudando no estoque, eu conheci todos os setores. Então eu ajudava no estoque, quando chegava mercadoria, eu recebia as mercadorias, dava entrada nas mercadorias, dava entrada em nota fiscal, etiquetava o produto. Então assim, e eu sou muito, Virgínia, o que eu aprendi também na faculdade, a questão de liderar por exemplo. Então eu também sou muito assim, do liderar pelo exemplo. Então acho que a gente tem que dar o exemplo para as outras pessoas fazerem como a gente gostaria que fizesse, como a gente iria fazer. Então eu comecei nisso. Então se eu disser que foi fácil, não foi. Então assim, mas com esse aprendizado que meu pai sempre me disse que a gente tem que ir conquistando os espaços, então eu fui conquistando cada um dentro da loja e acho que isso é que fez o sucesso que a Casa do Atleta é hoje, entendeu? Porque eu fui conquistando, galgando os espaços realmente dentro da loja. Marcela, né, a gente vai entrevistando as pessoas, né, um a um, empresários, cada um tem uma história assim curiosa, diferente, especial para contar. E além da sua história de vida, como pessoa ligada ao negócio da família, eu sei que você é uma pessoa muito bacana e simples, né, de lidar.
e tem seus colaboradores que gostam de trabalhar com você, que a gente vê e experimenta essa realidade quando a gente entra dentro das lojas, que a gente sabe quando o dono de uma empresa é um dono carismático, um empresário carismático, é o seu caso, né? Mas eu queria saber o seguinte, você acredita que a sua liderança dentro da empresa, eu sei que é muito forte, isso contribui para que os negócios avancem, né? Eu queria saber se você acha que a economia do Piauí, os negócios para os lojistas do Piauí, se eles precisam melhorar muito ainda, se ainda é meio acanhado, ou se a economia está num momento assim bom. Eu acho que o momento é esse. O momento que nós estamos vivendo, ele está muito bom. Então, assim, nós também temos uma receptividade muito boa das pessoas de Teresina, porque antigamente existia um preconceito muito grande. As pessoas iam para fora comprar as mercadorias e hoje não. As pessoas já têm esse gosto, esse prazer de comprar na sua cidade, de movimentar a economia local. Então, eu acho que Teresina está num momento muito bom. Eu acredito que todo mundo que quiser apostar nesse segmento de comércio varejista, tanto de moda como de alimento, eu acho que tem uma tendência ao sucesso. Por quê? Porque o nosso estado está desenvolvendo, a nossa economia está ficando fortalecida. Então, e as pessoas de Teresina e do nosso Piauí estão acreditando também nos empresários locais. Eu acho que isso é que é bacana. Porque a gente passava por uma realidade, Virgínia, eu sei que a gente às vezes não tinha o produto aqui, mas a gente via as pessoas descendo dos aeroportos, dos aviões, com aquele monte de sacolas. De lojas bacanas que tinham fora, mas que hoje em dia, como tem essas lojas aqui em Teresina, as pessoas também estão apostando novas franquias, novos negócios, então também as pessoas já estão apostando também no mercado local. Eu acho que isso é que é interessante, essa valorização do teresinense, do piauiense para o empresariado local, porque a gente como empresário, a gente como comerciante, a gente precisa sentir também esse feedback do nosso cliente, do consumidor local, e eu acho que Teresina tem sim muito a crescer ainda. Marcela, e assim, nesse boom de crescimento que você disse que os lojistas estão experimentando aqui no Piauí, então acho que talvez isso, você vai me confirmar, tenha motivado você a resolver abrir uma nova franquia aqui no Piauí. Há quanto tempo? Nós vamos fazer 2 anos de franquia. 2 anos de franquia, foi isso? Na verdade, assim, eu gosto de trabalhar, Virgínia, com marcas que a gente se identifique, que a gente gosta de usar. Então, assim, Virgínia, quando a gente gosta de um produto, então a gente tem aquela facilidade maior de vender. Então, com a Lacoste também funcionou como as marcas que eu tenho na casa do atleta. Então, assim, meu pai já era um usuário há mais de 30 anos da Lacoste. Então, assim, ele sempre, quando viajava a Brasília, aquela velha história, quando viajava a Brasília, trazia muitas peças da Lacoste pra gente. Cheio de sacola no avião. Cheio de sacola, é aquilo mesmo. Aquela cena bem típica do piauiense. Antigamente. Então, assim, ele fez uma viagem com um amigo dele e quando eles estavam nessa viagem, eles pensaram, então por que não montar um negócio? E ele deu a sugestão de trazer a Lacoste. E quando eles fizeram essa viagem em novembro, quando foi em fevereiro, eu entrei em contato com a franchise que respondia pela marca Lacoste no Brasil. E ela me passou os dados que precisaria para a gente encaminhar a proposta. E assim foi feito. E, para minha surpresa, já haviam 2 outras pessoas interessadas no negócio. E quando ela recebeu o nosso perfil, então ela disse assim: Marcela, eu preciso que você venha urgentemente a São Paulo para conversar com a diretoria comercial da Devonley, que é a subsidiada da Lacoste no Brasil, para que a gente veja se dá certo esse negócio. E eu estive lá em março, em maio a supervisora, a diretora comercial da época, a Laura Ribeiro, já esteve em Teresina e gostou muito do shopping. Então ela já de imediato ela já quis que a gente fizesse a loja aqui no Riverside. E assim foi feito. Agosto a gente já estava, como eu tinha uma outra loja de funcionamento aqui nesse local, que era a Casa do Atleta, que me dava uma rentabilidade também, mas como o local que ela gostou mais tinha sido esse, então a gente abriu mão do nosso negócio, entendeu? Para colocar a marca, apostando na marca no mercado local. Então, assim, a gente em setembro fechou a Casa do Atleta Feminino Infantil. Como eu volto a dizer que não por motivos de prejuízo, nem nada disso, porque ela nos dava assim, uma rentabilidade, até porque ela também foi um marco muito grande na moda esportiva, que era uma loja só voltada para o público feminino e infantil. Uhum. Então, assim, porque o esporte era muito masculino, então com isso também foi um marco muito grande e a gente trouxe a loja para cá. E em agosto a gente já estava com a loja fechada, setembro, e outubro a loja já estava aberta.
Então, assim, foi muito rápido o processo. Então, a gente veio a cada dia e eu tenho certeza, Virgínia, que o que contribuiu para que a gente conseguisse a marca foi a questão realmente do know-how que a gente já tinha desenvolvido dentro da casa dos esportes, da casa do atleta. Essa trajetória que a gente já tinha de comerciante. Com certeza, né? Essa experiência de vocês contou muito, né, Marcela? Contou muito. Eu acho que e isso é fundamental, porque hoje, Virgínia, muitas coisas que eu fazia na casa do atleta, eu absorvi aqui na Lacoste, mas também absorvi muitas coisas na casa do atleta aqui da Lacoste, que a gente sempre vai tentando melhorar. Você vem de uma família que os avós empresários, seu pai professor Ayrton, né? Empresário experiente, com o apoio do pai, o incentivo, a força dos colaboradores que eu sei que são... Que foi fundamental. É fundamental, são parceiros seus e tudo. Enfim, Leonardo também, empresário. Então, assim, é uma soma de fatores, né? Na verdade, quando a gente vê um empresário bem-sucedido, a gente tem que ver o conjunto, né? O que está por trás, todo o empenho. E os anos de dedicação a fio ao trabalho é um projeto, né? Que não é da noite para o dia, né, Marcela? Não é da noite para o dia. E o comércio, ele é muito flutuante. Então, um dia a gente está bem, outro dia a gente não está. Então, a gente tem que ter essa coragem realmente de encarar o negócio de frente e resistir a essas tentações que o mundo do negócio nos permite. Marcela, eu me lembro que você há um tempo atrás viajava para fazer um curso fora, né? Esse curso foi importante? Você considera importante para a sua trajetória empresarial? Muito importante. Eu escolhi Recife para fazer um MBA depois de 2 anos que eu estava formada em administração. Foi um MBA, né? Foi um MBA em marketing e vendas. Por que eu escolhi Recife? Porque eu achava que se eu fosse para São Paulo, eu ia ver uma realidade completamente diferente do que a gente viria aqui no Nordeste. Então, assim, e Recife era uma capital que já do Nordeste, que é grande, que tem uma indústria muito grande, um comércio bem muito grande. Então, foi por isso que eu escolhi Recife. Então, eu ia realmente, Virgínia, de 15 em 15 dias para Recife para assistir às aulas do meu MBA. Olha o esforço, hein? Esses anos de 15 em 15 dias não foi fácil. Não, foram 2 anos que eu ia de 15 em 15 dias, assim, foi muito engrandecedor, porque lá eu participei, tive a oportunidade de participar de um curso com altos executivos de laboratórios de farmácia, de empresas multinacionais ligadas a bebidas, desde refrigerante até a própria cervejaria. Então foi muito diferentes segmentos, né? De diferentes segmentos. E pessoas que trabalhavam em empresas de pesquisas. Então, assim, foi muito bom, porque aquilo me engrandeceu como profissional. Até porque a gente também tem que ter essa questão, esse conhecimento também, até para a gente poder aplicar. Com certeza. Então, assim, foi muito bom esse meu período lá. E quando eu cheguei, eu acabei fazendo também outro curso de especialização, que foi em gestão empresarial. Para que a gente sempre foque realmente naquilo que eu quero, no meu objetivo, que é viver realmente do comércio. Muito bem. Olha, Marcela, meus parabéns. Você é muito jovem, já tem uma trajetória maravilhosa. Eu gosto de mostrar esses exemplos aqui porque é uma realidade que o Piauí vive, né? E você com sua família inteira tem uma história profissional muito bacana, você e com sua família uma história empresarial de sucesso. Eu queria agradecer pela sua entrevista. Enfim, deu certo, né, gente? Eu que tenho a agradecer, Virgínia, essa oportunidade que você está me dando de contar um pouquinho da minha história, né? E assim, com isso eu quero incentivar as pessoas que estão começando, que sempre acreditem, que busquem e continuem realmente lutando pelo que realmente querem. Tá certo, olha, muito obrigada, boa sorte, sucesso, viu? Obrigada.